Espírito Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier, ditou um livro intitulado Pensamento e Vida. Emmanuel, muito humilde, na introdução desse livro fala que são apenas pequenos apontamentos, porque solicitavam dele que falasse sobre qual a relação entre o pensamento e a vida. Qual era o ponto de vista da espiritualidade acerca de pensamento e de vida? E Emmanuel, então, naquilo que ele chamou de pequenos apontamentos, discorreu divinamente sobre essa questão, trazendo para todos nós profundas informações. Eu extraí algumas para nossa reflexão nesta noite. Ele começa dizendo que a mente gera uma força, uma espécie de energia. Essa força gerada pela mente tem um poder incrível, grandioso, ainda desconhecido de todos nós. Esse poder gerado pela mente tudo move. E notem que nessa palavra tudo estabelece uma falta de limite. Não há algo que não seja movido pela força produzida pela nossa mente. A nossa mente tudo cria, tudo transforma, a nossa mente tudo destrói, tudo refaz, até sublimar. Ao longo do seu desenvolvimento, a força produzida pela mente tem esse poder incomparável. Analisando isso, num primeiro momento, nós entendemos por que nosso Senhor Jesus Cristo afirmava que nós também somos deuses. Nós também somos co-criadores. Também não podia ser diferente. O que nós precisamos então é aprender como usar essa força produzida pela nossa mente para sermos tão deuses quanto o Senhor sugeriu que nós somos. O Espírito Emmanuel traz alguns aspectos desse poder. Ele diz que na mente reside, por exemplo, o desejo, a inteligência, a imaginação, a memória, dentre outros. E esses são aspectos dessa força produzida pela nossa mente que de fato fazem a diferença no existir. Quando nós não aprendemos a lidar com os nossos desejos, eles podem ser problemas insuperáveis. Mas quando sabemos lidar com os nossos desejos, eles podem se transformar numa fonte incrível de riquezas espirituais. Emmanuel diz, por exemplo, que é no desejo produzido pela mente que reside os nossos propósitos e as nossas aspirações. Quais são os nossos propósitos? Qual é o seu propósito? Qual é a sua aspiração? Nós precisamos trazer isso para o singular, porque cada um tem os seus. Quais são os seus propósitos na vida? Quais são as suas aspirações? Se nós temos dificuldade em identificar o nosso propósito, a nossa aspiração na vida, se nós temos dificuldade em identificar esse desejo, é porque ainda não aprendemos a explorar adequadamente todos os recursos das nossas mentes.
nós ainda precisamos trabalhar muito as nossas mentes. Viver sem aspiração, viver sem propósito, é viver uma vida vazia, uma vida sem significação, uma vida que não se justifica, uma vida que não pode trazer qualquer forma de prazer, de alegria, que não pode trazer qualquer forma de satisfação pessoal. Então, nós precisamos ter propósitos como fruto dos nossos desejos. Quando eles existem, propósitos e aspirações, sentimos-nos estimulados ao trabalho. Estimulados a que tipo de trabalho? Num primeiro momento, ao trabalho no âmbito da materialidade. Nós, para trabalharmos e produzirmos, precisamos nos sentir inspirados nos nossos propósitos, nas nossas aspirações. Quando trabalhamos por obrigação, porque eu preciso ganhar o pão de cada dia, esse trabalho nem sempre produz para mim a satisfação, a alegria, o prazer que eu também quero ter. Eu trabalho, mas não gosto daquilo que eu faço. Eu trabalho porque eu não tenho outra coisa melhor na qual trabalhar. Porque foi isso que eu aprendi a fazer. Porque a vida não me proporcionou oportunidade nessa trajetória de tentar fazer outra coisa. E eu fui me enredando de tal maneira nisso, que agora eu não consigo mais sair. Comecei a minha vida como vendedor e sou vendedor até hoje, eu não gosto de vender. Comecei como professor, sou professor até hoje, mas eu não gosto de ser professor, eu queria ser advogado, eu queria ser médico, eu queria ser qualquer coisa menos professor. Então, isto é ser lançado de acordo com essa visão de Emmanuel a um tipo de trabalho, por exemplo, no qual não há a presença do desejo produzido pela minha mente. As circunstâncias da vida me levou àquilo. As circunstâncias do destino, as necessidades do dia a dia me empurraram para aquele tipo de atividade. Ele situa também como produção dessa força mental a inteligência. A nossa inteligência, de acordo com Emmanuel, é a responsável pela dilatação dos patrimônios da evolução. Ninguém evolui sem sabedoria. E ninguém adquire sabedoria sem antes adquirir conhecimento. E ninguém adquire conhecimento sem antes trabalhar o desenvolvimento da intelectualidade. Deus nos impõe, diz o Livro dos Espíritos, a reencarnação, com o objetivo de impulsionar-nos ao progresso. É uma imposição. A reencarnação não é facultativa. Todos nós temos, de um jeito ou de outro, que vir à Terra, que reencarnar, para que, através do nascer na carne, sejamos impulsionados ao progresso. Nesse processo, devemos desenvolver a intelectualidade e, através daí, contribuir com a obra da própria criação, experimentando de maneira equilibrada os recursos que a própria natureza nos propicia e também usando a nossa intelectualidade para auxiliar o semelhante na sua própria trajetória. Então, a inteligência é parte da força mental que há em todos nós. Ela dilata os patrimônios da evolução. Se evoluir é desenvolver a inteligência
para adquirir conhecimento, de que conhecimento está se falando? Todos nós, obviamente, temos muito conhecimento. Adquirimos esses conhecimentos ao longo da nossa jornada na escola, num primeiro momento, quando fomos alfabetizados. Aprendemos também com a nossa profissão, com a convivência com o outro, nós fomos ampliando os nossos conhecimentos. Com esse mundo no qual cada vez mais intensa e fácil é a comunicação, esse mundo tecnológico, adquirir conhecimento torna-se cada vez mais fácil. Mas qual é o conhecimento? Que tipo de cultura, o conhecimento que amealhamos até aqui tem nos proporcionado? Uma cultura útil que contribui efetivamente para a nossa evolução, ou uma cultura inútil que faz de nós seres conhecedores, mas não sábios? Então, a energia produzida pela nossa mente traz a inteligência que tem a finalidade principal de dilatar os patrimônios da nossa evolução e da nossa cultura espiritual. É o caso de cada um de nós começarmos a fazer essa autoanálise, essa avaliação. Até que ponto a minha mente tem me proporcionado, através da inteligência, aquisição de conhecimentos decisivos nesse processo transformador da minha alma. Emmanuel fala ainda, como uma das produções desta força produzida pela mente, na imaginação. Alguns de nós possuem mais ou menos imaginação, uma imaginação mais ou menos fértil, mas fato é que todos nós possuímos imaginação, e ela é fundamental no nosso processo evolutivo. A imaginação, quando bem utilizada, amealha as riquezas do ideal. Amealha as riquezas do ideal. Nós temos ideal. O que é ter ideal de vida? Qual é o seu ideal de vida? Como você imagina que seja o ideal da vida? É aquele ideal definido, determinado pelo senso comum? Ou é o ideal definido pelo ponto de vista cristão, do qual todos os outros conhecimentos nesse sentido se desenvolveu ao longo do tempo? Então a mente produz uma força chamada imaginação, amealha as riquezas do ideal. Ela amealha também as riquezas da sensibilidade. Ser sensível não é um comportamento pejorativo. Ser sensível não é ruim. Quanto mais sensibilidade, mais significa que nós estamos nos distanciando dos aspectos materiais da nossa existência e caminhando em direção aos aspectos espirituais do existir. O nosso objetivo é sair do primitivismo e caminharmos em direção à espiritualização. O objetivo da existência é evoluirmos desde as partículas infinitesimais da matéria até o ápice do que se possa imaginar de perfeição espiritual. Estar sensibilizado é ir afastando-se dessas partículas infinitesimais da matéria,
e aproximarmos-nos cada vez mais da grandiosidade espiritual. A imaginação, então, além das riquezas do ideal, leva-nos a amealhar as riquezas da sensibilidade. Como, entretanto, tornarmos-nos sensíveis sem ideal de vida? Como sensibilizar a alma sem enriquecermos o nosso ideal existencial? Esse ideal a que Emmanuel se refere é aquele que, apesar de não relegarmos a planos inferiores o cumprimento das nossas obrigações nesse mundo material, o cumprimento dos nossos deveres enquanto cidadãos de bem, enquanto pais de família, é ainda trabalharmos pelo ideal de espiritualidade. É colocar na ordem de prioridades da minha existência os processos da minha espiritualização. Isso é construir um ideal superior, que só é possível a partir do desenvolvimento da sensibilidade. Se nós temos o ideal de fazermos a diferença no âmbito da espiritualização nossa e do semelhante, não nos faltará ajuda. Hoje à tarde, desde as 14 horas, encerrando-se às 17, nós realizamos uma atividade de treinamento para os expositores da doutrina espírita e para as pessoas que desejam tornar-se expositor da doutrina espírita. E quantas vezes no decorrer dessas 3 horas nós ouvimos as inseguranças de um e de outro, os medos de um e de outro, a incerteza no olhar desse ou daquele, quando pensa em assumir o púlpito para levar ao seu semelhante a palavra inspirada. Mas é porque talvez ainda não alçou a sua imaginação também ao campo das riquezas do ideal, a amealhar as riquezas da ampliação da própria sensibilidade. E Emmanuel, por fim, faz uma referência à memória como uma das forças da nossa alma. Emmanuel falava naquele livro que a nossa memória tem a função de arquivar todas as experiências, e é fato, mesmo as de outras reencarnações, das mais simples às mais complexas, todas as nossas experiências de vida são devidamente armazenadas nas nossas memórias. E elas ficam ali, ao longo dos milênios, das existências na carne ou fora dela, influenciando as nossas ações. Mas através dos processos da inteligência, da imaginação, do desejo equilibrado, nós vamos alimentando de forma diferenciada esse depósito de lembranças, esses registros das nossas existências, das nossas experiências ao longo dos milênios, e vamos transformando o seu teor, de modo que aquelas energias negativas vão se transformando em energias boas, à medida em que nós próprios vamos trabalhando em direção ao nosso crescimento. E Emmanuel, então, depois que faz essas referências, ele diz que o desejo, a inteligência, a sensibilidade, dentre outros, assim como também a memória, são direcionados pela vontade. Não adianta termos desejo, inteligência, imaginação, memória equilibrada, cada um cumprindo o seu papel, se não tivermos vontade firme,
vontade bem definida, consciente daquilo que nós precisamos fazer aqui na vida. A vontade é quem controla todos esses sentimentos, mas para isso ela precisa ser muito forte. A vontade precisa ser forte para manter o equilíbrio do desejo, apenas no amealhar propósito, aspirações e estímulo ao trabalho. A vontade precisa ser forte para manter a inteligência na dilatação dos patrimônios da evolução e da cultura. A vontade precisa ser forte para usar a imaginação na aquisição de riquezas do ideal e da sensibilidade. E também a vontade precisa ser forte para manter o equilíbrio desse banco de dados emocional. Senão, de tão negativo que se torna ao longo do tempo, ele nos conduz à loucura, com todos os desequilíbrios advindos dela. Desse jeito, o desejo que tinha funções positivas passam, quando a vontade é fraca, a produzir os enganos aflitivos. É assim que deixamos de lado as aspirações superiores do desejo e entregamos-nos aos desejos de baixo padrão vibratório, aos desejos que satisfazem os prazeres do mundo, os desejos que ferem a nossa sensibilidade mais próxima da materialidade. E ao longo do tempo, amealhando as frustrações advindas do uso inadequado desses desejos, nós vamos conquistando séculos e mais séculos de reparação e de sofrimento. Não é por outra razão que nos dias atuais, ao dialogarmos com um número muito grande de pessoas às voltas com as suas aflições, não raro detectamos neles exatamente a presença do uso inadequado do desejo. Eu desejei, irmão, lançar mão de determinado recurso para manter-me em equilíbrio. Foi assim então que, não mais suportando o peso das agruras que a vida me propiciava, foi assim, irmão, que não mais conseguindo conviver com a opressão dentro do meu próprio lar, no meu trabalho, nas ruas, mesmo no segmento religioso do qual eu faço parte, é que eu me entreguei à bebida. E quando eu percebi o desejo de beber superou todos os outros, e eu deixei-me levar pelo entorpecimento dos meus sentidos, porque enquanto com os sentidos entorpecidos eu tinha a ilusão de que os meus problemas estavam solucionados, para perceber que tão logo o efeito do álcool passasse, tudo estava ali, a verdade nua e crua estava à minha frente,